Sérgio, bom dia. Papo do dia. O assunto de hoje é honrar os idosos é sinal de evolução. Posso começar com o bate-papo, Sérgio? Comece. Começar contando com que eu tenho um idoso, né? O meu pai ainda ele é encarnado, está com 81 anos. Só que, Sérgio, Opa! ele tem um vício. Desde 8 anos de idade ele tem um vício. Ele é fumante desde Né? 8 anos de idade. Olha só, então mais de 70 anos que ele fuma. E ele, assim, ele fuma acho que um maço de cigarro por dia. Então ele inala cheiro de cigarro pelas roupas, o odor dele é de cigarro. Então até que ele mora sozinho, né, Sérgio? Ele ficou viúvo em 2015, minha mãe desencarnou em 2015. Somos vizinhos de condomínio, ele mora num apartamento, eu moro no outro. Ele mora sozinho, mas ele tem esse vício do cigarro. E por incrível que pareça, Sérgio, ele fez o exame aí dos pulmões uns 2 anos atrás, e o pulmão dele não tem nada, Sérgio. Por incrível que pareça. Eu tenho minha irmã, né? Eu conversei até com minha irmã. Falei, nossa, o pai, ele é fumante há tanto tempo e o pulmão dele é limpo, né? E ele falou uma coisa muito sábia para nós, Sérgio. Ele falou assim, meus filhos, o mal não é o que entra pela boca, é o que sai. Isso vindo de uma pessoa, Sérgio, de 14 elipses. O que você tem a dizer sobre isso, Sérgio? Legal. Tem bastante coisa a dizer. O meu avô morreu com 89 anos e ele fumava cachimbo, cigarro de palha, né? O problema do cigarro como um todo, Márcio, ele tem razão. Não é o cigarro que mata, é o que leva a fumar que o mata. É o que leva a fumar que mata as pessoas do cigarro, de bebida alcoólica e de todos os vícios que alguém pode ter. Então, ela gera uma frequência negativa no corpo pelo problema, e aí aquela questão o afeta mais. Meu avô tomava pinga, né? Antes de morrer, com 89 anos, eu peguei ele com a boca na botija, com uma garrafa de cinzano que ele escondia, né? E tomava escondida da minha tia, né? E ele, você vai contar para sua tia? Eu falei, claro que não vou, não vou contar não, né? Mas são casos raros e não servem como referência. Não servem como referência, tá? A maioria dos casos de fumantes, o problema vem na gestação. Respirar esse ar aqui significou para ele a morte. O cigarro vai mascarar a morte. Então, uma pessoa que quer parar de fumar, primeiro ele tem que cuidar do gráfico da vida dela. Primeiro tem que cuidar da criança interior, da gestação. Cuidar daquele ser humano ao longo da vida, aí ele tem condição de parar de fumar. Claro que vai exigir um esforço tremendo para vencer os efeitos da droga, da nicotina e outros elementos que tornaram o corpo dependente daquilo. São duas fases, então, de tratamento, tá? O cigarro mata sim, mata e mata feio. Mata muito, muito. É câncer, é problema pulmonar sério. É triste, eu já vi gente morrendo e o pulmão todo afetado, eu não conseguia respirar, e a turma injetando oxigênio não dava certo. É muito triste ver alguém sofrendo com falta de ar. É muito triste. Então, a maioria esmagadora é isso. O seu pai é uma exceção. É uma exceção. E detalhe, Sérgio, E ele as falou que não vai exceções. parar. Ele falou que só vai parar quando tiver com um paletó de madeira. Então, ele está com 81 anos, acima da média do povo brasileiro e até do povo mundial, né? Fazer o que com o idoso? Eu tinha um idoso que eu adotei, adotei um casal de idosos, né? E ele fumava cigarro de palha. Adivinha? Aí quando morreu a Dona Teresa, ela foi descansar e está descansando até hoje, né? E aí nós o levamos, praticamente eu o levei para um lar de idosos. Eu, uma outra pessoa, levamos para o lar de idosos e eu falei, eu o trago, mas eu venho junto. Porque ele era a última pessoa da família dele. Ele tinha cunhada com 3 filhos e um marido. No enterro éramos 7, no enterro da mulher éramos 7, no enterro dele éramos 6. Adivinha quem que dava o fumo e a palha? Eu? Eu. Falar para a pessoa com 82 anos parar para viver mais o quê? No caso dele, caso de exceção, não é mesmo? Sim. Então, as exceções são tratadas como exceções. E
o cigarro mata e mata de forma feroz, atroz, né? Não é uma morte de repente, não, é um câncer, são doenças que desgastam a pessoa, é ruim, muito ruim. Como eu disse, seu pai é uma exceção, meu avô é uma exceção, e as pessoas em geral, o ser humano em geral, ele gosta de usar as exceções como regra, né? Ah, o idoso é isso, o idoso é aquilo. Não tem isso. Cada ser humano é único. Cada ser humano é único. O problema do idoso, Márcio, é que o ser humano, em geral, isso todos os seres humanos, não tem uma raça nesse mundo que trata o idoso como deveria. Existe uma fantasia de algumas categorias, de alguns povos, né? Mas é fantasia, né? Eu diria que os indígenas ainda são os que respeitam mais, né? Os primitivos são os que respeitam mais. Mas, na verdade, todos nós devíamos ter uma postura de que o idoso ele tem limitações naturais. O meu pai faleceu com 87 anos. E aí, nessa brincadeira toda, ele faleceu em 2014. 2014, é isso mesmo, 87 anos. E meu pai, ele gostava de ler. Ele tinha prótese em uma das pernas, da direita, a esquerda com problema. Quem que vai fazer uma operação, colocar uma prótese no idoso desses, né? Ele ficou um ano em cadeira de roda, todo mundo coloca ele para cá, para lá. E um dia ele olhou para mim e falou assim, para que eu sirvo? Por que não morre logo? Eu olhei para ele e falei, pai, o que você faz hoje? Você lê. Me fala do último livro que você leu. Ah, ele lia aquele livro de 300, 400 páginas, depois ele resumia com perfeição, colocava a ideia dele e tudo mais, né? O que o senhor acabou de fazer, o senhor está transmitindo para o inconsciente coletivo humano. O senhor está cuidando da humanidade. Eu posso até afirmar que é mais importante do que o trabalho de eletricista que o senhor fazia. O senhor fazia um trabalho excepcional. E as pessoas que moravam na casa que o senhor fez a parte elétrica, moravam com segurança. Mas hoje o senhor cuida da humanidade. Esse é o principal problema. Considerar que o idoso não produz. Considerar que o idoso não faz nada. Ele faz tudo. Eu estou com 66. Diz as más línguas que eu sou idoso. Mentira. Na Europa eu sou idoso também. Mentira também, né? Eu tenho produção de engenharia, eu tenho produção de tecnologia, eu tenho produção na arte digital, eu pesquiso, mas eu sou exceção. De novo uma exceção, você viu? A maioria não. A maioria dos idosos, parece que o sistema trava e ele não quer mais caminhar. Pessoas com doutorado, pós-doc, de repente, não quero mais saber disso. Ele está errado? Não. É o momento dele. Então as pessoas confundem na sociedade produção e idoso. O idoso teve a produção dele, teve a contribuição dele enquanto jovem, enquanto moço, adulto, mas enquanto idoso a produção é outra. Não é mais saber de cor e salteado legislações e tecnologias, é ele passar para as pessoas a essência da vida dele. Daí a recomendação que todos os idosos, todos os jovens, deveriam se considerar idosos. Eu sou idoso de amanhã. E aí, como que eu vou me preparar para o amanhã? Ninguém sabe o amanhã. Pouca gente sabe do amanhã. Como é que eu me preparo para o amanhã? Um dia eu estava numa reunião de aposentados e pré-aposentados da empresa que eu trabalhava. Reuniram lá, aposentados e pré-aposentados. Opa, eu sou um pré-aposentado, deixa eu ir lá aprender alguma coisa. Por sorte, o psicólogo começou, a partir do cara que está do meu lado, e foi no sentido horário, eu era o último então. E todo mundo foi assim. Quando eu aposentar, eu vou visitar a casa de idosos. Quando aposentar, eu vou ajudar em casa de crianças abandonadas. Quando eu aposentar, eu vou fazer horta, vou fazer isso, fazer aquilo. Quando eu aposentar, todo mundo começou com quando eu aposentar. Quando chegou na minha vez, e Sérgio, o que você vai fazer? Eu vou fazer exatamente o que eu faço hoje. Vou trabalhar com a questão ambiental, para ganhar dinheiro ou não.
vou trabalhar com a questão humana, vou continuar cuidando de crianças, de idosos, vou continuar. E vocês todos não vão fazer nada do que vocês falaram. Nossa, o cara ficou bravo comigo. Você não pode falar isso. Posso e falo. As pessoas só fazem aquilo que treinaram para fazer. Se você não treinou para falar com o idoso, você não vai. Porque conversar com o idoso exige ouvido direito e esquerdo. E todo mundo quer falar. Com criança, exige andar de quatro, brincar, estar junto, perceber. Com o ser humano em geral, perceber. Para você plantar, um dia você teve que ter calo na mão. E você não tem. Você não sabe nem a posição da enxada. E meu tio falava assim, você é muito estranho. Eu falei, por quê, tio? Eu pegava a enxada tanto do lado direito como esquerdo, dependendo de onde estava. Porque eu sou ambidestro, né? Esse braço cortou cana, a torceira inteira com facão só, né? Eu moía cana, cuidava de vaca, fazia rapadura, velho e porte cemitério, e desde os 10 anos que eu visito o lar de idosos. E continuo. Então você só vai fazer aquilo que você foi treinado para fazer. O idoso, quando ele chega no momento e não sabe o que fazer, é porque ele achou que a vida dele ia ser sempre aquilo. Burocrático, ou prático como engenheiro, ou como eletricista, como um encanador, um pedreiro. Não. Todos nós deterioramos o nosso sistema físico e mental. E chega uma hora que você tem que fazer outra coisa. E por que as pessoas não fazem? Porque não treinaram para fazer. Esse é o grande problema. Eu brinco que a morte vai ter trabalho para me levar. Ela vai ter que se virar, porque eu não vou dar moleza para ela. Te garanto que vai ser o famoso descansou, né? Então, meu pai parou de dirigir um ano antes de morrer. Um ano antes, quando cadeira de roda, um pouco antes da cadeira de roda, ele dirigia. E ele chegou para minha mãe e falou assim, eu vou parar de dirigir. Fiz uma bobagem agora, com certeza vou piorar. Ele morre com a carteira de motorista válida. Então as pessoas têm que ter consciência de cada momento da vida delas. Elas têm consciência de limite. Eu hoje, eu vou fazer pilates, né? E estou fazendo faz 1 ano e meio só, hein? Eu não fazia antes, porque eu tinha meus afazeres, eu tinha um monte de coisa. Hoje eu faço pilates, faço exercício, né? Eu fazia antes de casar, casei, e aí é trabalhar, estudar, é filho, não sei o quê, brababi, brababá, é igreja, não sei o quê lá, é a favela, não sei o quê, palestra, brababá, vambora, né? Arte e tal. Aí chegou um momento que eu falei, não, esse corpo precisa ser mantido. E aí vou para o pilates, sempre gostei de natação, e vamos fazer para exercício, né? Me preparar para o amanhã. Para mim, idoso, eu diria que para mim vai ser em torno de 75, 80 anos, né? Então me preparo para o amanhã, sempre. Como você falou, seu pai fica em casa, a casa dele inteira cheirando cigarro, a comida dele. Você falou bem, ele tem uma limitação de percepções. Agora, quem tem percepção tem que se preparar muito mais. Eu hoje não consigo viver num lugar com barulho. Nunca consegui, hoje piorou. Eu não consigo viver num lugar com cheiro forte. Cigarro, pior ainda. Eu cheguei a parar a aula, ir lá fora e falar, cidadão, dá para você fumar do outro lado da rua? Afeta. Esse negócio me afeta, né? Me afeta uma pessoa que tomou uma cerveja, por exemplo, uma bebida alcoólica, e está falando comigo. Eu olho e falo assim, por que você não para de beber? Puta, cara, você fede muito. Pô, Serjão! Não é Serjão, é verdade. O que está cheirando em você não é só a bebida, é o problema que te faz beber. Eu posso te ajudar. Então, o idoso Sérgio se prepara para o agora, mas me preparo para 100 anos. Meta 100 anos. Vou morrer antes? Vou. Mas se eu não me preparar para 100 anos, eu não vivo. Esse é o principal problema que eu encontro, Márcio, quando eu vou nos asilos em geral. Aqui em Piracicaba tem uma proposta bonita, tem idoso que mora em chalés. Ele pode cozinhar, pode lavar e tudo mais. Tem idoso que mora
parece um apartamento, um quarto com banheiro, um corredor grande, lá tem enfermeiro 24 horas, tem de tudo, né? E a proposta dos humildes, pessoas que não têm como pagar, vão ficar nos pavilhões, masculino e feminino, tá? E eu procuro visitar a turma. O que eu mais faço é ficar quieto. O que eu mais faço é olhar para eles e balançar a cabeça. Seu Sebastião, que lutou na Revolução 32, e viu o tenente caindo do lado dele, ele me contou essa história com certeza mais de 50 vezes. Eu brinco que eu fazia a cara de quem ouviu pela primeira vez e fazia pergunta diferente até, né? É isso que eles precisam. E aí, o idoso precisa contar a história da vida dele. E ele queria contar, as pessoas querem contar, falar. Eu sei que metade não é verdade, mas e daí? É a verdade dele. E muitos chegam para mim, olha, e falam assim, você veio me buscar hoje? Eu venho te buscar, mas não hoje. Eu vou buscá-lo, sim, no dia que ele desencarnar, né? Pelo menos isso eu posso fazer. Então, é muito triste você ver como tratam os idosos. Eu sou avô. Cara, tenho 5 filhos, 10 netos. Trato de criança desde que eu sou gente. E vir alguém e quer questionar você se você tem capacidade de cuidar de uma criança. Eu racho da risada, né? Com certeza eu posso ser melhor, mas com certeza eu posso cuidar de uma criança. Com certeza eu sei cuidar com medicamentos, eu sei encaminhar, levar no médico, né? Mas eu começo a sentir que nos tratam como se fôssemos ignorantes. Como é horrível isso! Como é horrível! Sabe, as pessoas em algum lugar olhar para você e desprezar porque você tem cabelo branco, mas o meu não é branco, o meu é prata, né? Você notou, né? É prata. Então, na arte digital, nós temos uma prática de que quando nós cuidamos de alguém, nós queremos que a pessoa visite um lar de idosos carentes e leve fralda geriátrica tamanho G. Mas o principal, conversar com 2 idosos. Márcio, você não imagina como a maioria nunca fez isso. A maioria esmagadora, até na arte digital, quando um dia eu fui pouco democrático e nós recebíamos fraldas geriátricas, eu falei, vamos fazer então um rodízio. Cada semana é um que vai levar. Teve uma pessoa que ficou brava comigo, mas depois ela voltou, até emocionada, e falou quanto foi importante ela ter ido lá. Porque as pessoas acham que eles não vão ficar idosos. E você fica idoso e você tem que aprender a ser idoso com o outro idoso. É assim que se treina a ser idoso. Olhar para o outro. Quando alguém fala assim, puxa, ele não está falando coisa com coisa. Eu falo assim, eu vou torcer para mim também não falar coisa com coisa. Puxa, mas ele repete muito. E sinto muito, eu repito muito também. Então, honrar o idoso é sinal de evolução, porque evolução é perceber o outro. Evolução é perceber a sociedade, perceber o mundo, ir em direção àquele que precisa de você. Outro dia alguém falou uma coisa num das publicações de Facebook, né? Mas não adianta cuidar só do mundo, tem que cuidar das pessoas. Eu falei, interessante, eu não sei porque você está falando isso aqui. Nós cuidamos das pessoas. Porém, as pessoas estão no mundo. Eu preciso cuidar do mundo e cuidar das pessoas. E quando cuidar de pessoas, cuidar do mundo. Porque cada pessoa é uma referência. E eu vou passar para o mundo aquele conhecimento daquela pessoa, como que ela se saiu bem para o resto do mundo. É que o ser humano é um troglodita ainda. Me desculpem os seres humanos em geral, são trogloditas. A grande maioria pensa no umbigo, pensa no seu metro quadrado que ela vive. E ela pensa no físico e no mental, sequer no espiritual, sequer como ser de luz, onde ele pode criar, ele pode evoluir. Num plano de luz, Márcio, ninguém é idoso, né? Todo mundo tem tempo, tem quilômetro rodado, né? Mas se mantém com uma fisionomia quase que jovem até. Porém,
aqueles que são os idosos, vamos assim dizer, por assim dizer, aqueles que são os idosos, eles são reverenciados, porque eles contêm em si informações infinitas que eu vou precisar. Então, nessa primeira fala que eu diria para você sobre os idosos, valorizar, honrar, honrar os presentes e o idoso do passado. É evolução. É evolução. Pessoas que não honram os idosos, você vai notar que o processo evolutivo é mais lento. É mais lento. Porque ele aprende menos, ele percebe menos. Enfim, é uma relação intrínseca da evolução você perceber o idoso. As crianças também. Criança é uma outra live. Hoje é idoso, pessoal. Ler pensamento é meu papel também. Então é importante a gente focar as coisas. E o idoso, Márcio, ele é mais do que um velho. Ele é um manancial de aprendizados. Mas ele é ignorante, analfabeto. Não. Ele viveu. Se ele viveu, ele teve experiência. Se ele teve experiência, eu posso aprender. E eu fico ouvindo, e levei meu neto de 15 anos, né? Fazer um tour no Lar dos Velhinhos. A começar pelas casas, depois fui piorando a situação, até que ele chegou nas situações mais delicadas. Aquele idoso magrinho, aquele idoso que está no mais humilde e não consegue se mexer, ninguém visita, cara, ninguém visita. 200 idosos carentes e quinta à tarde, domingo à tarde, tem 8, 10. Não devia ter 200? Não, tem 8, 10. E aí nós chegamos e ele viu aquele senhorzinho, o magrinho, e a mulher, come, seu Zezinho, come, vamos lá devagarzinho, uma colher só. E ele lá magrinho, né? Aí meu neto olhou para mim e falou assim, vô, você não pode fazer nada? Uma vez só eu posso, só uma vez. Aí tem eu toco a mente dele, me integro a ele e dou um up nele. Ele comeu o prato inteiro. A moça falou, o senhor tem que voltar mais aqui. Aí eu falei, não posso, porque o script dele é esse. Para que as pessoas ao redor enxerguem o que é o sofrimento e como que eu posso me dirigir àquele idoso que está sofrendo. Eu diria que a pessoa mais nobre do planeta é aquela que adota idoso. Adotar não é só levar para casa. Adotar, dotar de tempo para o idoso, dotar de ouvidos para o idoso. E minha família, todos morreram de idade, sabe? E meus tios contavam histórias. Às vezes eu queria mais, não consegui tanto, mas contava as histórias. Minha avó contava as histórias, meu pai, meu tio. Estou vendo que meu primo Joaquim entrou aqui, o pai dele também. Nós jogávamos pebolim juntos, me ensinaram a jogar pebolim, me ensinaram tanta coisa, tanta coisa. Sou o que sou pelas pessoas que passaram pela minha vida, principalmente os idosos. Uau! Perguntas, meu amigo, perguntas. Sérgio, por enquanto o pessoal não fez nenhuma pergunta, então continue, por favor. Legal, legal. Quando é que nós começamos a ficar idosos? Essa é a pergunta. Nós começamos a ficar idosos no dia que começamos a ser gestados no útero materno. Você piscou, passa 20 anos. Piscou, passa 40. Então você tem que ser ligeiro. Nós temos que ensinar as nossas crianças a se transformarem em idosos. Eu falo para os meus, né? Tem que viver bem o presente. Quando eu olho, eu sou um carro de Fórmula 1. Eu vou ter que rodar 2 ou 3 horas naquela pista com aquele carro de Fórmula 1 na frente, não é atrás, né? Então tem que acelerar, eu tenho que agitar. Só que eu tenho que ir no limite do carro. Eu não posso estourar o motor e ficar no meio da corrida. Terminar a corrida já é uma vitória. Então eu tenho que verificar o combustível. Está no finalzinho. Se eu parar, eu vou perder tempo. Se eu continuar, o carro pode parar. E aí eu tenho que calibrar, ver combustível, pneu. Vai estourar esse pneu. Dá, não dá. Olha, corrida é um negócio legal, não é? Quando nós nascemos, nós entramos numa corrida de Fórmula 1.
Quando é jovem, quer acelerar, quer fazer, faz isso, faz aquilo. Ele esquece que a corrida é longa. Ele esquece que aquela carcaça tem que aguentar 70, 80, 90 anos. Então, é importante que as pessoas observem que, ao nascer, nós começamos a envelhecer. E devemos pensar na idade idosa desde o momento que nós temos consciência. Agora, nós começamos a sentir a idade, é diferente agora, não é idoso, sentir a idade avançada quando as limitações começam a acontecer. Limitações físicas, limitações mentais, de pensamento, de ideias, não consigo lembrar as coisas. Aí começou. Um dia um amigo falou para mim, Sérgio, geriatra devia ser procurado a partir dos 40 anos. Eu falei, 40 anos? Uhum. Porque o corpo se deteriora constantemente. Constantemente. Então, todos deveriam buscar um geriatra a partir dos 40, 50. Né? E ele tem razão. Nós devíamos buscar a qualidade desse corpo, a alimentação que nós temos, a água que nós tomamos, a forma de tomar água. Na arte digital, eu cutuco muito o povo. Vocês engolem água. A água tem que ser saboreada e colocada em copo, não em garrafa, viu? Porque a água tem cheiro, tem perfume. É isso. E você saboreia. E aquilo desce gostoso, bem devagarzinho. Ai, que coisa gostosa! Assim é a vida. Quanto mais gostoso for o que você faz, mais o corpo se nutre, mais a mente se nutre. Ah, mas o trabalho é intenso. É você que fala isso. Por que você não se diverte no seu trabalho? Eu tive trabalhos que até a arma eu vi na frente. Né? Eu dava risada. Né? Agora está ficando divertido esse troço. Né? Dá risada. A hora que você dá risada de tudo, aí eu garanto, você realmente é um idoso. Sérgio, chegou uma pergunta aqui da Carla, do Rodrigo, da Luna. Tudo bem, Carla? Ai, lindos! Quando um idoso começa a falar sobre a vida que passou inúmeras vezes, também é uma maneira de absorver aos poucos a própria existência? Perfeito. Quando ele começa a falar muito daquilo que passou, é porque ele quer que você reconheça que ele existiu, em primeiro lugar. Ele precisa perceber que ele existe. Ele precisa perceber que ele existe. E ele existe naquilo que ele fez, não naquilo que ele vai fazer. Então é extremamente importante que nós passemos a ouvi-lo 2, 3, 4 vezes. E o pessoal fala assim, eu acho que eu já falei essa história. Falou, mas fala de novo, que eu sou meio burrinho, eu gosto de ouvir de novo. Ainda brinco, né? E aí a pessoa conta aquela história, eu ouço. Eu diria que é exercício de evolução dos dois lados. Ele não querendo esquecer os valores, aquilo que ele fez de importante. E nós valorizando sempre aquilo que o outro fez de importante. Ah, mas é tão pequeno. Pequeno? Grande? Isso não existe. Existe um momento. Então, quando o idoso começa a repetir, o bom de eu ser instrutor na arte digital e dar curso é que eu posso repetir sempre e ninguém reclama. Mas, às vezes, a gente repete histórias, não é? Eu pergunto, eu já contei essa? Eu já falei essa história, né? Eu me preocupo com isso. Então, quer dizer que eu não estou tão idoso assim. Mas quando eles, Carla, Rodrigo, quando eles começam a repetir demais, é a hora de você ligar o sistema de suavidade, de tolerância, de equilíbrio. Ele está precisando colocar para fora. E você olhar com aquele olhar de estou te ouvindo, olhando nos olhos, aquele amor profundo e dizer para ele no seu interior, eu sei que você existe e você foi importante para todos nós. Eu encontro gente, Márcio, que a história dele é uma droga, uma porcaria. Eu encontrei essa pessoa um pouco mais jovem, e depois eu encontro ela, a cabeça passada, lá no lar do idoso, por exemplo, né? E ele conta histórias que não são deles, não é dele. Ele fantasiou, ele inventou. Ele não está contando o abandono, ele não está contando a porcariada que ele fez, né?
Mas e daí? Quem somos nós para julgar qualquer pessoa? Quem somos nós para pensar se é verdade ou mentira? Deixa eu contar. Olha, aprenda, absorva, observe, vivencie. Sempre você vai tirar uma essência linda para você mesmo. Se foi uma mentira, por que ele falou aquela mentira? Será que é o desejo que ele tinha de fazer aquilo e não fez? Será que é um momento que ele quer? Ele quer que ele gostaria de ter feito. Legal. Grande porcaria. Eu fiz, o outro fez. Mas a gente morre daqui a pouco, tudo acaba mesmo. O dele acaba, o meu acaba, tudo acaba. Eu acho que nós temos que honrar qualquer idoso. Qualquer idoso. Um dia, Márcio, um idoso falou assim: matei muita gente já. Um 18 elites, tá? 20 pulando para 18, ou seja, né? E eu fiquei olhando para ele. Será que Deus me perdoa? Eu olhei para ele e falei: eu acho que sim, porque eu te perdoo. Né? Encontrei gente que fez aborto e chorou na minha frente, idosa já, dizendo que fez tantos abortos, não sei o quê. Será que Deus me perdoa? Falei, com certeza. Porque Deus é um Pai amoroso, que enxerga todos nós como crianças ao sabor das ondas. Não importa a idade, não importa quando. Acredito até que Deus não perdoa, porque Ele não precisa perdoar. Eu não perdoo um filho que quebrou um vaso caro, era pequenininho. O perdão é inócuo, não é? São crianças ao sabor das ondas, crianças numa cristaleira. Então não se trata de perdoar. Se trata de cuidar amorosamente, de acolher, de abraçar, não é? Ó, tô legislando em causa própria, hein? Pegou mais uma pergunta aqui da Tereza Lepper. Minha mãe tem 94 anos, não quer mais caminhar, não quer ficar sozinha no quarto. É normal? É normal, Tereza. Eu conheço uma senhora, a mãe da Márcia Maura, que 90 e casquerado, 96. Ela pega a bengalinha e vai para tudo quanto é canto, não está nem aí. Né? Agora, chega um momento, o idoso, ele cansa tudo. Às vezes é físico, viu, Tereza? Às vezes é físico. A minha mãe, por exemplo, ela procurava caminhar com andador, aí não deu mais, cadeira de roda, ela reagiu ainda na cadeira de roda, ela faleceu com 93 anos, né? Minha mãe reagia, tá, que ela reagia, viu? Né? Mas não conseguia, porque o corpinho estava fraco, tudo fraco, não é? E eu conheço muitos idosos que não querem mais sair da cama. E aí a gente estimula, procura assim um geriatra, identifica medicamentos, principalmente que mexe com a questão neural, não é? Aditiva, que aciona as conexões do sistema neural. A gente faz o melhor, como eu fiz, meus irmãos fizeram, minha mãe com meu pai, a turma toda, a minha esposa também, com a mãe e o pai. Fizemos o melhor sempre, mas nem sempre o melhor é motivo de resultado que eu quero. Então, quando você fez o melhor, Tereza, e ela não se movimenta, respeite. Respeite. Vai, cutuca, brinca. Eu gosto da Hora das Saudades. E a Hora das Saudades é legal. Aí eles contam. E eu fazia minha mãe falar as bobagens todas, né? Eu até, esses dias, eu rachei da risada, eu lembrando que ela falou assim para as netas: pode ter certeza, eu não ia casar virgem, não. Eu ri. Falei, olha que cabeça legal, né? E a gente ria com as coisas dela. E ela falou assim, minha mãe era muito nervosa, muito nervosa. Eu falei, mamãe, não é por nada não, mas fazendo uma projeção da senhora e seus irmãos na vida da avó Nenê, até eu seria nervoso, todo mundo seria nervoso. Ela riu, falou, verdade, a gente aprontava muito, né? Então, é um momento de reflexão, é um momento de rever conceitos, de rever visões.
Aí chega uma hora que não dá mais, Tereza. Chega uma hora que o sistema neural começa a falhar demais, demais, demais. A gente faz o melhor. Dá vitaminas, dá aquilo, faz aquilo, né? E não sai do lugar. E aí, a dica principal: respeite a velocidade de cada um. Assimile a velocidade e faça na velocidade. Óbvio que a gente sempre ia tentar dar um empurrãozinho. Óbvio, sempre, sempre. Mas não transforme a vida da pessoa em alguma coisa ruim. É difícil viver. Ela não pode ter a impressão de que nós estamos forçando e ela está atrapalhando as nossas vidas. Como meu pai falou, falei, pai, você nunca está atrapalhando. Pode ter certeza disso. Você nunca está atrapalhando. Você está alimentando o planeta todo. Ele olhou para mim, balançou a cabeça, ele entendeu. E por fim, Tereza, papai não conseguia mais cortar a unha de pé, de mão, tal, né? E durante um ano eu cortei a unha do pé dele. Eu já contei essa história, já contei, mas eu gosto de contar de novo, né? Porque era um carinho tão grande. Coloca uma água bem quente, escalda-pé. Minha mãe não gostava, por fim ela gostou também. A água quente com sal grosso, ela forma um campo aí elétrico, tá? E ela realmente drena as energias elétricas dispersas e tudo mais. E aí eu fazia massagem, pegava um creminho que eu preparava, colocava fluxo positivo, massageava e procurava pontos do corpo que estavam ruins. E o meu pai era o fígado. Quando eu apertava assim, ele doeu. Eu falei, claro que doeu, aqui é o fígado. Você não sabia que o fígado é o núcleo dos sentimentos, das raivas, das intolerâncias. Está na hora de perdoar, hein, pai? E aí eu trabalhava isso nele. Até um dia que nada mais doía. Então eu massageava, pegava meu kit velhinho, que é um cortador de... um grandão alicatão bom, que é para cortar a unha de idoso, de vez em quando é duro, né? E o meu cortador de unha, então fazia barulho, fazia, né? E tirava a pele, massageava até o joelho, depois massageava até o ombro, o braço, cabeça e pescoço. Pronto. Uma hora depois, eu tinha cortado a unha. Minha mãe falava, mas você cortou a semana passada. Eu falei, mamãe, é o código. Ouçam os idosos, ouçam os códigos. O idoso precisa desse movimento. O cortar-unha é obrigação, ela não gostava muito, não. Mas ela passou a gostar, né? O Sérgio tem que cortar minha unha. Porque eu cortava assim com tanto carinho, com tanto amor, não é? Devagarzinho, olhava. Enfim, ela gostava. Nossa, era uma hora de cortar a unha, né? Então, Tereza, é normal. E procure movimentos que traga suavidade, que traga bem-estar, prazer. A comida que ela gosta. Minha mãe gostava de salmão, apesar que ela só conheceu salmão no final da vida, né? Que eu levei, que eu fiz, né? Eu fazia um salmão com champignon, sabe? Azeite, só azeite e sal. Champignon, ela gostava de alcaparra, né? E um pouquinho de arroz. Nossa, que prato delicioso, né? Ela gostava de fazer macarrão. Então eu fazia macarrão para ela, eu tenho uma maquininha também, né? Fazia macarrão e tal. Fazia charme. Para idoso, você tem que fazer charme, né? Ele tem que sentir. Você vira um palhaço, você vira um artista ali com o idoso, né? Ao mesmo tempo que minha mãe chegou o momento, tirar tudo da geladeira para mim saber o que tem. Falei, mamãe, nós já tiramos o que é necessário para o almoço. Não, tira tudo. Mamãe, é hora de almoço, não é hora de fazer isso. Mas eu pedi para tirar tudo. E eu pedi para a senhora parar de pedir. Entendeu, mamãe? Vamos negociar isso nós dois? Primeiro almoçamos, depois verificamos aquilo. Combinado? Mas assim, com educação e firme. O último já mais firme, né? Tá bom. Aí, vamos que vamos. Olha, eu vou falar para vocês. Viver com o idoso é um exercício fantástico para ver se eu não dou trabalho para a turma no futuro. Ai, ai. Sérgio, por enquanto, nenhuma pergunta, então pode continuar com sua aula aí, por favor. Legal, legal. Você sabe, Márcio, a gente pode falar 1 hora, pode falar 10 horas, né? Eu estou falando resumidamente alguns pontos fundamentais e que nós temos que dar esse cuidado médico,
às vezes psicológico, às vezes psiquiátrico, sabe? Tivemos idosos que tivemos que dar remédio para diminuir a ansiedade, diminuir tensões, para dormir até, né? Coisa que nunca foi problema na minha família, na família dos outros é problema, né? Lá em casa, eu, meu pai, nós dormimos por osmose, né? A gente está e dorme enquanto está sentado, deita já dormindo, né? Sabe como que é, né? Então, não, a maioria não, precisa de medicamento, um alimento especial. Chega um momento que não pode comer grãos, então você observa e muda a alimentação, adapta, busca coisas novas, não é? Então, cuidar do idoso é um trabalho assim fantástico, fantástico. Eu sempre, quando atendo alguém, eu peço fraldão geriátrico, porque é complicado. Usar fraldão no começo, eles não aceitam. Aí você tem que negociar, né? E quando nós damos o fraldão, eu peço, coloque as mãos ao redor da fralda, emana uma frequência positiva, uma frequência de aceitação, não é? E aí nós fazemos as doações e tudo mais. Então é legal a gente observar. Quando você aprender a observar o idoso, você aprende a observar você. Você. Eu procuro, por exemplo, vencer o meu hábito de deixar tudo organizado. Senão vão me chamar de pirado, né? O cara é bipolar, né? Coisa do tipo, né? Então eu exercito hoje, Márcio, deixar as coisas um pouquinho desorganizadas. Olha que louco. Eu exercito não ter neura com organização, com limpeza e coisa do tipo. E é um exercício duro, você não imagina. É um exercício duro para quem foi gerente de manutenção, engenharia, quem trabalhou em obra, quem trabalhou em coisa do gênero, né? Em meio ambiente, que tudo tem que ser preciso. Chega uma hora que você relaxa um pouquinho e você vê que relaxado você vive melhor. E você tem que observar isso no seu idoso. Observar isso no dia a dia. Dirigir. O meu sogro, tivemos que... Minha cunhada caçou a carta dele. Porque não dava mais. Ele batia, arrostava, enfim. O que eu sugiro quando o idoso estiver já com problemas? Comece falando para ele que está difícil. Se observe, observe. Vamos combinar de você não pegar a estrada mais? Vamos combinar que se você tiver um acidente... mas se eu, assim eu morro, tá, você morrer não tem problema, a gente enterra. Mas o duro é você matar uma família com crianças lá dentro. O que você acha? Legal, não é? Matar um casal com duas criancinhas pequenininhas, bacana, não é? Aí ele fica meio assim, né? Eu já fiz isso, né? Uma amiga fez isso, né? A Lúcia fez isso com o pai dela, tal. E eu acho essa dinâmica bacana, você olhar e arrumar explicações. Legal. Aí chega uma hora que você nota que ele está ralando o carro na saída, está passando o farol vermelho, aí é hora de falar para ele. Eu acho que está na hora de nós usarmos o Uber. Nós não vamos caçar a sua carta, nós vamos usar o Uber agora. O que você acha? Não é problema. Eu não gosto de dirigir à noite, não gosto de dirigir nada, eu gosto, tá? Eu gosto de dirigir à noite, na verdade, né? Mas aí eu explico, a gente começa explicando e devagarzinho você vai tirando a carteira de motorista do cidadão. São raros os homens como meu pai, hoje não dirijo mais. E foi assim mesmo, no dia seguinte ele não dirigiu mais. E deu o carro pro neto. Tá nem aí. Então no finalzinho ele falou assim, bem que eu gostaria de dar uma dirigidinha, mas eu sei que não dá. Quem faz isso? São raros as pessoas, homem, mulher, todo mundo homem, todo mundo quer se dizendo, não é? E aí existe a delicadeza, negociar o conflito de alimentação, negociar o conflito de acordar. Procure colocar disciplina no dia do idoso. Procure dormir cedo, acordar cedo. Procure. Mas, Márcio, tem tanto idoso que a vida inteira dormiu tarde, acordou tarde. Não é como idoso que ele vai mudar, viu? Não é. Respeite a forma dele ser e dele agir. Mas ele gosta de tomar uma pinguinha todo dia. O médico falou que está trazendo um problema sério? Não deixa. Meu pai tomava uma pinguinha. Final de semana, cara, ele tomava 2 meio copos. Falei, pai, se eu tomar isso, eu morro.
Não acontecia nada. Ele é ele, eu sou eu. Né? Então, o respeito à alimentação, respeito às atividades. Eles não querem sair, não querem passear. Vamos andar no quarteirão, vamos papear. Vamos visitar a dona Fulana. Visitar a dona Fulana sair a pé. Né? Idoso gosta de papear mesmo, né? Então, arrume subterfúgios para que ele saia de casa, que ele se movimente, mas cada vez mais ele vai desanimando, vai parando, o que é até natural na questão humana. Esse corpo vai se desabilitando, não é? É natural. E respeitar essa natureza, porque quando eu respeito o idoso, com certeza eu estou ensinando os mais novos a me respeitarem. Daqui a pouco está terminando nossa live, e tem história de árabe, história de caipira. E disse que o caipira tinha o pai dele na casa dele. E o pai dele mascava fumo e cuspia no canto do chão. Isso é verdade, porque meu avô fazia isso. Dá para acreditar? Ele mascava fumo no chão da sala, cara. Dá para imaginar? Até que uma nora deu uma bronquinha e ele parou, né? E aí, esse filho, a nora chega e fala: não quero mais o seu pai na minha casa, já falei para você, manda ele embora. Aí o cara capitulou, pegou um couro curtido. Ó, pai, vai estar com cara de chuva, o senhor está entendendo a minha situação? Não, filho, entendo, mas leve esse couro, pelo menos o senhor se proteger da chuva, leve esse dinheirinho aqui, não sei o quê. Vai, tá bom, filho, não tem problema não. Dali um pouco o neto corre atrás. Vô, me dá um pedacinho do seu couro. Ah, como todo avô, pegou o canivetão, cortou um pedaço, deu para ele. Lá vem ele todo satisfeito. E o pai perguntou: ai, filho, para que você quer esse couro? Sabe o que é, pai? Quando tiver que mandar você embora, eu já tenho couro. O árabe, a mesma coisa, colocou o pai num burrico, levando para o deserto, né? Para se livrar do pai. E o pai está lá e fala para o filho: filho, não faça comigo o que eu fiz com o seu avô, para que o seu filho não faça o mesmo com você. São duas histórias interessantes, mas no fundo, meus amigos, façam com seus idosos o que você não vai querer que façam com você. Com sorte você fica idoso. Com sorte você fica idoso. Outro dia eu estava contando alguma coisa, alguém falou: ah, o Sérgio vem com as historinhas dele. Pode ficar tranquilo, não conto mais história para você. Eu sou idoso, mas sou ligeiro no gatilho. Pode ficar tranquilo, para você eu não conto mais as histórias. Eu queria te ensinar isso, não te ensino mais. As pessoas são assim. Elas não querem aprender. Elas emburricaram. Elas emburricaram frente a uma televisão, frente a um computador, frente a um celular, e não querem ouvir pessoas. E pessoas têm que ouvir pessoas. Pessoas têm que ouvir pessoas. Me faz crescer, me faz evoluir e traz bem-estar para o outro. Traz bem-estar para o outro. Então, meus amigos, findando já daqui a pouco a nossa live, eu diria para vocês o seguinte: eu estou ficando idoso, porque eu estou gostando muito de ficar contando histórias, né? Mas, tecnicamente, você pode buscar informações sobre idosos. Os momentos, medicamentos, vestimentas, roupas. O idoso sente mais frio por motivos óbvios. O corpo vai deteriorando, a reserva de gordura vai diminuindo. Então, ele vai sentir mais frio. Roupas aconchegantes, roupas gostosas. Procure a cor que ele quer. Coloque cores bonitas, não vermelho nem preto, mas procure uma cor gostosa, que ele vai tomar um banho, vai olhar. Ele não vai querer tomar banho. Estimule tomar banho. Estimule o bem-estar, a gostosura de tomar um bom banho, um sabonete gostoso. A pele é mais sensível. Cuidado com a pele do idoso. Cuidado com o sabonete que você compra, o shampoo que você compra. Nossa, vocês viram? Vai desde o nascimento até o que eu vou comer daqui 50 anos, daqui 30 anos, né, Márcio? Sim. Então, honrar o idoso é sinal de evolução, é sinal de humanidade una. Porque nenhum de nós morre. Todos vocês já tiveram dezenas de experiências anteriores ligados ao ser de luz que vocês são.
seja ele desperto ou não desperto. E a maioria foi idoso. E por que eu não lembro? Não lembra porque você é muito jovem e infante para olhar para uma realidade que você não aguentaria. Somente os idosos têm essa capacidade. Então vamos nos transformar em idosos ainda jovens, sábios ainda jovens. Nem todo idoso é sábio, mas com certeza um sábio é quando ele chega numa idade mais avançada. Você tem falas sábias de jovens, mas a sabedoria vem com o tempo. O amor também vem com o tempo. A liberdade vem com o tempo. A existência vem com o tempo. Só tem uma coisa que é o tempo fora do tempo, que é a nossa eternidade. Eu já fui idoso, essa é a 41ª vez nesse planeta. E quero ser idoso cada vez melhor. Me ajudem a ser idoso. Sérgio, tem um comentário aqui do Clauser Humano Incrível. Muito interessante treinar, deixar sem arrumar. Vejo meu pai o quanto é desafiador querer tudo em ordem. Gratidão por todo este cuidar. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos nós, a todos que participaram dessa manhã gostosa, desse bate-papo. Mais para frente nós vamos falar de outros temas, não é? Nós vamos falar também de deficiências físicas e mentais, não é? Como lidar com deficiência? E aí nós vamos perguntar, levanta a mão quem não tem. Sérgio, gratidão pela sua disponibilidade, pela sua aula, pelo seu cuidar. E até quarta-feira, né, meu irmão? Quarta-feira teremos uns atendimentos aí. Teremos nossos atendimentos, Márcio. Um abração, Obrigado, fique bem. Abraço a todos, muita luz, muita luz. Gratidão, pessoal. Até semana. Boa semana a todos. Até mais. Até mais.